E hoje, encerrando o mês de fevereiro, que a gente tem aí o Fevereiro Laranja, que é uma, digamos, uma promoção, não é uma promoção, né? Mas é uma questão de cuidar mais da saúde quando se fala do Fevereiro Laranja, leucemia, doutora Paula? Isso, é para deixar um alerta. Um alerta, né, da prevenção, né? Doutora Paula Carrilho, hematologista, vai falar conosco sobre esse assunto. E agora sim, boa tarde, doutora Paula. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigada. E, por incrível que pareça, esse mês a gente tem visto muitos pacientes que tiveram esse diagnóstico, né? Tem aumentado, né, a incidência de leucemias. Ainda bem que hoje os tratamentos também evoluíram e tem a chance, né, de cura. Fala pra gente então, doutora Paula, o que é a leucemia e os tipos de leucemia. Leucemia é o câncer da medula óssea, né? Então, a medula, ela produz os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, que são responsáveis pela nossa defesa, e as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação. Certo. Há uma mutação, de repente, nessas células, principalmente dos leucócitos, que é a célula da leucemia, e eles começam a se reproduzir rapidamente, mas na forma mais imatura, na forma jovem. Então, ele vai ocupando o espaço da medula, e aí o paciente não começa a produzir o glóbulo vermelho, então vai ter anemia, não produz as plaquetas, então vai ter sangramentos, né? E essa produção errada dos glóbulos brancos. Então, isso é a leucemia. E quais os tipos de leucemia? Existem vários tipos de leucemias. As mais frequentes são as leucemias agudas, entre elas tem a mieloide aguda e a linfóide aguda. Sim. E tem as crônicas, que são as leucemias mieloide crônicas e a leucemia linfóide crônica. O que difere esses tipos de leucemias? As agudas são essas que eu expliquei que tem essa evolução rápida. São mais graves? Mais graves. Okay. As crônicas não. As crônicas elas evoluem gradativamente. Então, por isso que muitas vezes os pacientes eles são diagnosticados por um acaso no exame de rotina. Certo. Então, essa é menos grave e uma evolução lenta. As agudas não. Elas são mais graves de evolução rápida. O diagnóstico até para leucemia e para o tipo de leucemia é feito através de que? Então, as agudas é o mielograma e a imunofenotipagem, que estuda os marcadores dessas células. As crônicas tem fatores genéticos, tem a imunofenotipagem que pode ser do sangue periférico. Bom, quais são os primeiros sintomas, doutora Paula? Nas agudas, eles vão ter os sintomas de anemia, né, que são cansaço, fraqueza, indisposição, palidez, hematomas, que devido às plaquetas baixas, então forma aquelas manchas roxas, as pintinhas vermelhinhas, às vezes tem sangramento no nariz, nasal, na gengiva, né? Então, e na maioria das vezes esses sintomas, eles são juntos? Ou pode aparecer só um, juntos. só outro? Na aguda é geralmente junto. Então, o paciente percebe que começou a ficar um pouco mais pálido, mais cansado, aí começa a apresentar as manchas roxas. E na outra? E na crônica não, como ela é gradativa, então o organismo se adapta. Numa fase um pouquinho mais avançada, às vezes tem o incômodo no abdômen, que é aumento do baço, às vezes começa a ter perda de peso. Bom, a gente já se sabe que não tem um porquê, né, comprovado, né? Quais são as causas da leucemia? Geralmente, a maioria delas não tem, a gente não consegue identificar a causa. Mas o que os estudos mostram é que pode ser contato com a radiação, que nem quando foi na bomba na Segunda Guerra Mundial, né? Contato com benzeno, produtos químicos agrotóxicos, né? E algumas doenças genéticas, neurológicas também podem desenvolver. Doutora Paula, a leucemia, ela pode aparecer em qualquer idade? Qualquer idade. Existe uma idade que ela aparece mais? Por exemplo, a leucemia linfóide aguda, ela pode aparecer em qualquer idade, mas ela é mais frequente na infância. Na infância. A mieloide aguda não, é já mais frequente na fase adulta, mas também pode apresentar em qualquer idade. Quando o paciente chega no seu consultório, por exemplo, claro que só pela clínica, porque você vai pedir os exames, né? Mas o que você mais percebe para ter aquele instinto de, no seu eu, você falar,
É. Quando ele chega com essa palidez, as manchas roxas e os sintomas de cansaço. Então, a gente já vê na aparência dele que tem doença. Olha só. E os tratamentos hoje, doutora Paula? É a quimioterapia. Nas leucemias agudas, então a quimioterapia é um pouco mais agressiva, né? Que a gente tem que destruir essas células ruins, né? E então nós fazemos o início que a gente chama de indução, depois tem a consolidação e algumas vezes o transplante de medula óssea. Nas crônicas, não. As crônicas já são, como são mais fraquinhas, né, mais light, então os tratamentos são com comprimidos. A cura hoje, você com certeza pode chegar nela, sim, né? Sim. E quando é que é necessário o transplante da medula? Quando, dependendo da leucemia, o paciente tem que consolidar com o transplante para evitar a recidiva. Outros, porque a doença evoluiu, não tem resposta, também faz o transplante alogênico. Na verdade, eu acho que numa primeira consulta, num primeiro momento, nada disso é possível, né? Até a hora que você tem o diagnóstico, tudo acho que vai dependendo da evolução do paciente, para você ir para um caminho ou por outro, né? Isso, porque no decorrer do tratamento tem as intercorrências, então tudo isso, as comorbidades do paciente, então tudo isso conta, né, para o futuro, para análise do transplante. Bom, mais uma vez gostaria de agradecer a sua participação. Se você quiser deixar algum recado, porque se não existe uma causa, né, comprovada, também não sei o que pode ser feito para prevenir. Dá para se falar em prevenir a leucemia ou, na verdade, é uma prevenção de vários tipos de doença, o tipo de vida, né? O que eu oriento é o paciente sempre procurar o médico com esses sintomas, né? Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor para o paciente. Praticar atividade física, né? Evitar o tabagismo, que tudo isso influencia, né, também. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, e agora nós vamos falar para você da FAI, Universidade Adamantina, Centro Universitário de Adamantina, que tem vários cursos de pós-graduação. Chegou a sua chance de alcançar as melhores oportunidades de trabalho. Faça uma pós-graduação que potencializa o seu currículo e o coloca na frente de outros profissionais. E você poderá ser um especialista em diversas áreas: psicologia da saúde, intervenção em situações de violências, gerontologia e dependências químicas ou socioafetivas. Viu só? São vários cursos de pós-graduação e para maiores informações, acesse o site que está aí no seu vídeo, fai.com.br. A gente vai para um breve intervalo, não sai daí não, porque no próximo bloco a gente tem o nosso corpo em movimento, mas dessa vez vai ser a nossa face que estará em movimento. E yoga facial. Tem também uma receita de suco detox, tá? Não sai daí não, porque eu volto já.